Hora da entrevista. Hoje é o Dia Nacional da Tontura. A data chama a atenção para um sintoma comum que afeta cerca de 30% da população mundial. A tontura não é uma doença, mas um sinal de alerta que pode ter mais de 40 causas, incluindo problemas metabólicos. Dentro desse contexto, a campanha da Tontura 2026, Semana da Tontura, reforça a importância de olhar para o metabolismo como possível origem do problema e da necessidade de uma avaliação completa do paciente. Para falar sobre esse tema, conversamos ao vivo com a doutora Patrícia Arena. Ela é médica otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e da Academia Brasileira de Otoneurologia, que participa conosco direto de São Paulo. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade aqui para falar um pouquinho sobre a Semana da Tontura, que é uma campanha que a Academia Brasileira de Otoneurologia, com apoio da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, faz todo ano, com o objetivo de conscientizar a população sobre as causas da tontura. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos aí a sua participação e por aceitar o nosso convite, né, doutora? 9h e 34 minutos. Doutora, olha, muita gente associa a tontura apenas à labirintite. Afinal, tontura pode ter outras causas além da orelha interna? Então, na verdade, né, é um termo popular na labirintite. Todo mundo coloca num balaio só e chama todas as tonturas de labirintite, mas na verdade a gente tem inúmeras causas para a tontura, que é um sintoma, e aí cabe ao médico sempre fazer a avaliação, o diagnóstico e também o tratamento para esses pacientes. Mas a gente tem causas relacionadas com doenças cardiovasculares, com os problemas metabólicos, com açúcar, alterações de hormônio da tireoide, alteração dos hormônios femininos. A gente tem tontura por causas cervicais, então pacientes que têm dor na região cervical, enfim, vai muito além da orelha interna, sim. Com certeza. Agora, a campanha deste ano destaca aí as alterações metabólicas, né, doutora? Quais são as principais condições aí ou alterações metabólicas que podem provocar a tontura? Então, um destaque que a gente dá são para as alterações relacionadas ao açúcar. Então, pacientes que têm hiperglicemia, intolerância à glicose, ou pacientes que já são diagnosticados, né, diabéticos, ou aqueles pacientes também que têm alterações do hormônio da tireoide, como o hipotireoidismo, que é bastante comum, pacientes que estão no climatério, então pacientes que estão iniciando a menopausa e têm problemas relacionados aos hormônios femininos, e não só a menopausa, mas também período pré-menstrual, meninas que estão iniciando, né, que estão na menarca, que é a primeira menstruação, podem ter tontura como sintoma. Então, a tontura é um sintoma que aparece em todas essas condições, relacionadas com açúcar, com hormônio da tireoide, com os hormônios femininos, com o problema de colesterol. Então, pacientes que já são hipertensos, por exemplo, que já têm problemas cardíacos e têm alteração de lípides, que a gente chama, né, os triglicérides, aumento de colesterol, podem ter também tontura. Perfeitamente. Agora, quais os sinais de alerta, né, o nosso ouvinte deve observar? Ou seja, quando a tontura deixa de ser algo pontual e passa a ser preocupante, doutora? Eu acho que tem duas situações que a gente tem que dar destaque. Aquele paciente que já tem mais de 60 anos, já é hipertenso, já tem aumento de colesterol, se ele tem uma tontura súbita, acompanhada de problemas neurológicos, isso pode ser sinal de AVC. E tem
que ir ao PS imediatamente para uma avaliação médica. Então, tem essa situação mais aguda, né, em que o sintoma aparece de forma abrupta, e a gente também tem aqueles pacientes que têm tontura em vários episódios, mas que os episódios começam a ser muito frequentes, que pode levar a alguma queda, e esses pacientes têm que procurar auxílio médico, sobretudo com o otorrinolaringologista, que tem atuação no campo da otoneurologia, que é a parte do otorrino que estuda as questões relacionadas à tontura, distúrbios de equilíbrio. Então, hoje em dia, como o mundo está muito globalizado, mesmo que você não tenha esse especialista na sua região, você pode buscar uma consulta, inclusive online, para que você tenha o seu problema diagnosticado e tratado sempre por médico. É claro que a equipe é multidisciplinar, a gente pode envolver outros profissionais, mas essencialmente a primeira avaliação, quem dá o diagnóstico é o médico. Perfeitamente. Agora, doutora, é importante enfatizar para os ouvintes que tontura é coisa séria. Seríssima. Inclusive, eu acabei aqui de falar que pacientes podem ter a tontura como de início súbito, que a gente tem que desconfiar de um AVC, de um problema neurológico. Então, convém, sentir o sintoma, procurar o médico rapidinho. Eu trouxe uma prevalência mundial. Qual é que é a prevalência desse sintoma aqui no Brasil, doutora? Temos uma estatística? Nós temos um estudo de 2013 que diz que a prevalência aqui no estado de São Paulo gira em torno de 42%. Então, é um sintoma que ou o paciente já teve, ou ele tem, ou ele terá em algum momento da vida. E precisa ser avaliado, porque um mesmo paciente, inclusive, pode ter mais de uma causa para a tontura que ele está sentindo. E aí os diagnósticos e os tratamentos vão ser diferentes, mas o mesmo paciente pode ter tontura por diversas causas e cada uma dessas causas terem que ser tratadas de maneira diversa. Perfeitamente. Estamos ao vivo falando com a doutora Patrícia Arena. Ela é médica, otorrinolaringologista, membro do Comitê de Comunicação da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e da Academia Brasileira de Otoneurologia, participando com a gente aqui diretamente de São Paulo, né, para Roraima. Doutora Patrícia, agora, qual a importância da campanha da tontura 2026? Todos os anos traz uma temática importante. Quais atividades ou ações serão feitas, né, ao longo desta semana, para a conscientização sobre o tema deste ano? Bom, aqui já é o primeiro passo, né? Vocês terem aberto essa oportunidade para a gente conversar e tirar dúvidas e alertar a população sobre a tontura e as causas, mas a gente tem colegas no Brasil todo promovendo palestras, vão ter lá, inclusive transmitidas pegas, com o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre causas da tontura e como a gente deve tratá-las. E que sempre a gente deve procurar o médico. Eu estou enfatizando bem isso, porque às vezes a pessoa tem a tontura, acha que vai passar, acaba não procurando auxílio, não tendo diagnóstico. Então, saber que a tontura é um sintoma que tem múltiplas causas e que tem tratamento. E essa semana da tontura é voltada exatamente para isso, para alertar a população. E os colegas vão estar fazendo várias ações, acompanhem aí nas redes sociais também, vai ter muita gente falando sobre a Semana da Tontura, e a gente está aqui à disposição para quem quiser, inclusive, tirar as dúvidas. Agora, doutora, na prática, né, o que as pessoas podem fazer no dia a dia para prevenir ou controlar a tontura, se isso é possível, né? Há hábitos que ajudam aí a evitar essas crises? Então, antes de falar dos hábitos, acho que a primeira condição é ter o diagnóstico, e a partir do diagnóstico, aí o tratamento. E o tratamento pode ser com medicação ou não. Inclusive, a maioria dos nossos pacientes a gente trata com pouco remédio. Então, a principal orientação é dormir bem, administrar o estresse, atividade física regular,
alimentação de horário, porque tem paciente que faz, às vezes, jejum muito prolongado, aí o açúcar cai da tontura, ou ao contrário, aqueles pacientes que abusam muito de doces, de pão, de macarrão, então dos carboidratos, né, de absorção rápida, eles podem alterar os níveis de açúcar, de insulina, da tontura também. Então, a tontura não é exclusiva dos diabéticos, né? Os pacientes que têm maus hábitos alimentares também podem ter tontura. Então, é aquele combo da vida saudável. Comer certo, dormir bem, administrar o estresse, fazer atividade física. Eu sei que todo médico fala isso, mas é a fórmula que a gente tem para prevenir não só a tontura, mas várias doenças crônicas que, inclusive, têm relação com a tontura. Então, eu falo que o labirinto é como se ele fosse um alarme. Quando algo não vai bem no organismo, ele começa a dar os primeiros sinais de que algo não vai bem. Então, às vezes, o início de um diabetes, de uma hipertensão arterial, de um problema de colesterol. Então, quando a gente fala que a tontura não é só do labirinto, ela vai muito além, a gente precisa ter um cuidado com a saúde geral. Exatamente. Doutora Patrícia Arena, quero agradecer sua participação aqui no programa Manhã Viva. Uma alegria falar com a senhora e aprender, né, com essas informações importantes para os nossos ouvintes. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigada. Nós que agradecemos sua participação, desejamos à senhora um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.